E nós temos a alegria de ter conosco, juntamente, por favor, pastor Matias, juntamente com a sua querida esposa, irmã Rose, e o acompanha o diácono Wellington e a esposa Beatriz. Está aqui os nossos irmãos. Os irmãos recebem pastor André com bem-vindo, se é verdade, diga amém. Amém. Depois estaremos orando por todos esses pedidos de oração. Muito obrigado, pastor. Queridos irmãos, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos estão felizes, digam glória a Deus. Que bênção, queridos. Aproveitando que todos estão sobre os vossos pés, queiram abrir a Bíblia Sagrada. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 3. Lucas, capítulo de número 3. Versículos 21 e 22. Enquanto os irmãos procuram, eu quero externar a minha gratidão em poder estar com os irmãos essa noite, poder celebrar a Jesus nesta casa de oração. E rever pastor Luiz é uma honra muito grande, um amigo de muitos anos. Atendi a primeira vez quando o pastor ainda estava em Guararapes. Deus abençoe pastor Luiz, uma alegria muito grande poder revê-lo, rever irmã Rosângela, mulher de Deus, sua muito digna esposa, também rever amigos aqui, pastores, homens de Deus, dos quais eu tenho um grande carinho, admiração e uma grande estima. Para otimizar o tempo aqui, para que possamos fazer uma exposição bíblica, quero destacar aqui um grande amigo, o pastor Ismael Barbosa. Pastor Ismael, nós conhecemos aí desde 1910. Homem de Deus, um irmão que Deus me deu na caminhada. Deus abençoe, pastor Ismael, uma alegria reencontrá-lo. O pastor Anselmo Dantas deve estar por aí também, outro príncipe de Deus, está aqui. São homens de Deus que são colegas aí de empreitada, estamos na estrada e é uma alegria poder reencontrá-los hoje aqui. Deus abençoe os senhores, a diretoria desta magna igreja, deste setor tão abençoado que tem feito a diferença nesta cidade. Deus abençoe toda a noiva do Cordeiro. Amém? Glória a Deus. Eu estou muito feliz, porque é raro a gente estar juntos cultuando. E a minha esposa, pela demanda de agendas, mas estar com minha esposa hoje aqui nessa casa é um grande privilégio. A Rose foi uma luta para passar para o meu nome, mas está no meu nome, irmãos. Matias, são 25 anos juntos, 23 anos de casados. Nessa cidade nós já dormimos na rua, dormimos dentro de velório, passamos por 14 casas de favor. E tudo que o diabo gritava para a gente era: vou quebrar casamento, vai desviar, vai morrer com o nariz cheio de cocaína, com cigarro de maconha na boca, dentro da comunidade lá no Jardim Santo Antônio, de onde jamais você deveria ter saído. Satanás perdeu, irmãos. Deus virou a nossa chave e hoje nós estamos aqui para dizer que Jesus é bom e Satanás não presta. Os pentecostais vieram para esse culto ou faltaram? Oh, glória a Deus. Isso é inverno pentecostal. E conhecendo o pastor Luiz, ele carrega essa graça em Guararapes, Franco da Rocha, Diadema. E hoje estou tendo a alegria de estar aqui em Osasco. Os nossos ouvidos têm ouvido tudo quanto Deus tem feito entre vocês. E os nossos olhos têm assistido através das mídias sociais. E Deus seja louvado. Osasco está sendo impactado por esta casa. Vamos lá, vamos de Bíblia. Como diz o nosso pastor, pregue a palavra. Lucas, capítulo de número 3, versículo 21 e 22. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele. Ele estava fazendo o quê? Orando ele. O céu se abriu. 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Diga bem forte após a mim. E aí, falando isso, os irmãos vão se assentar e nós vamos fazer uma exposição bíblica aqui, com a ajuda do Espírito Santo. Mas diga bem forte, diga assim, ó: ele orou. O céu abriu, o Espírito desceu,
E o Pai bradou. Agora, para alguém com sorriso, 9h15, se não for 9h15, está faltando 15 para as 3. Só não dá para ficar com a cara feia, senão vai escandalizar o vaso que está do seu lado. Eita glória! Dá um sorriso bem bonito para ele e diga assim, ó, se você orar... Não, você não falou não, nem parece que é tocha. A gente é de Osasco, irmão. E osasquense é do manto. Ô glória! Então diga para ele assim, ó, se você orar... O céu vai abrir, o Espírito vai descer e o Pai vai bradar. Só quem é pentecostal se assente fazendo barulho que o diabo não gosta. Oh glória! Aleluia! 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 Oh glória! Queridos e amados irmãos, eu quero nesta noite, com a ajuda de Deus e com a boa educação desta igreja, que é uma igreja extremamente bíblica, falar-lhes acerca de uma mensagem bíblica, profética e, acima de tudo, cristocêntrica. É sabido de todos nós que o texto que nós tomamos por base da mensagem desta noite, dentro do seu contexto imediato, nós precisamos aqui, ainda que de uma forma sintetizada, como guisa introdutória, destacar pelo menos duas observações. Primeiro, é o batismo de Jesus e é um batismo em águas. E nós precisamos que ainda de uma forma sintetizada destacar este assunto que é de tamanha relevância e entender biblicamente o que está acontecendo aqui. E o segundo é o início do seu ministério público, seu ofício messiânico, seu ministério terrestre. Quando você observa o contexto do batismo, você precisa entender que o batismo de João é um batismo de arrependimento. Lucas capítulo 3, versículo 3. Logo, se o batismo de João é um batismo de arrependimento, a pergunta é, por que Jesus foi ter com João para ser batizado pelo mesmo, sendo que Jesus não tem pecado, não tem do que se arrepender. Jesus é santo, Jesus nunca errou, nunca falhou, nunca pecou, e logo, porque Jesus vai ter com João para ser batizado pelo mesmo, como diz Mateus capítulo 3, versículo 13. A resposta é clara, e como a própria Bíblia explica a Bíblia, ou a Bíblia explica a própria Bíblia, no versículo 14 de Mateus 3, há um diálogo entre Jesus e João. Se você ler o texto com calma, logo você vai observar que João tenta convencer a Jesus, dissuadi-lo, como diz uma outra versão, de que os valores foram invertidos. Não era Jesus quem deveria ser batizado por João, mas era João quem deveria ser batizado por Jesus. E isto tem significado, até porque João sabe quem é Jesus, do que se trata, ele é santo, e quem está na condição de pecador aqui é João. Mas observe que no verso de número 15, Jesus toma a palavra e diz, calma João, agora não se trata de divisa, de quem é maior, de quem é menor, de quem é o pastor, de quem é a ovelha, de quem é maior ou menor, se trata de um propósito. João, por agora, tem que ser assim, para que se cumpra toda a justiça. Se você lê a Bíblia, você sabe que Paulo aplica isto de forma muito cirúrgica, quando escreveu a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 21, dizendo que nele, Jesus, não há pecado, mas Deus o fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Logo, o que nós precisamos entender é que o batismo de Jesus não é um batismo de arrependimento, ele não tem do que se arrepender. O batismo, no que tange a Jesus aqui, é um batismo de identificação, se assemelhar. O que está acontecendo aqui é o que Isaías profetizou no capítulo 53, versículo 6. Deus fez recair sobre ele a iniquidade de todos nós,
Isso daqui é Gálatas capítulo 3, versículo 13, quando o texto diz que ele se fez maldição, ou se ele fez maldito para nos resgatar da lei da maldição. Jesus é santo, se fez pecado. Jesus é grande, se fez pequeno. Jesus é rei, se fez servo. E a ideia é se identificar com todos aqueles a quem ele deveria salvar. Nós poderíamos permear por dentro das páginas neotestamentárias e principalmente pelas 13 cartas escritas por Paulo e destacar este assunto com muita propriedade. Mas como não é a mensagem, o que eu quero que vocês entendam como guisa introdutória, que esta questão é uma questão resolvida. Jesus não está descendo as águas porque pecou. Hebreus 4,15, o texto diz que ele foi tentado em todas as coisas, igualzinho a todos nós, com uma diferença. Qual, pastor? Sem pecado. Jesus é santo, gente. Jesus nunca pecou. O que está acontecendo aqui, na verdade, é João 1,14. O verbo se fez carne, habitou entre nós. E habitou aqui em língua grega, tabernaculou. Ele mudou de endereço. Ele deixou toda a sua glória na eternidade. Ele desceu um nível para se assemelhar a todos aqueles a quem ele haveria de salvar. Ele está puxando a fila. Que isso? Não deu glória a Deus agora porque não entendeu. É uma questão resolvida. E o que eu acho lindo é a ética ministerial. Por quê, pastor? Porque o texto no versículo 15 termina dizendo: então lhe permitiu, ou então ele concordou. Ele quem, pastor? João. Isto deixa claro que Jesus só entra nas águas do batismo depois que João permite. Porque Jesus entende que a autoridade maior está sobre João. Jesus sabe que o território é de João. Seu tempo ainda não havia chegado e já já a gente fala sobre isso com mais propriedade. Mas quem conhece sabe que ele desce as águas do batismo. Sai das águas, o texto diz que ele ora, o céu se abre, o Espírito desce, o Pai brada. Ele é cheio do Espírito Santo e apenas Lucas dá esse destaque. Que sendo ele cheio do Espírito Santo, é guiado pelo Espírito ao deserto. No deserto ele é tentado na tricotomia humana: corpo, alma e espírito. Jesus vence a Satanás. Enquanto Satanás quer trabalhar com espetáculo, Jesus abre a Bíblia e diz: está escrito. Porque quem trabalha com showzinho barato é Satanás. Jesus trabalha com Bíblia. Jesus trabalha com está escrito. Tem crente pentecostal que ama a Bíblia aqui, ou eu estou sozinho dentro desta casa? Satanás é vencido. Jesus, ele volta para a Galileia. Em Mateus 4,12 o texto diz que ele ouve dizer que João está preso. E em Mateus 4,17 ele inicia o ministério pregando uma mensagem sobre arrependimento. Mas o que me chama a atenção aqui dentro deste contexto é que Lucas dá um detalhe poderoso, e não dá para atropelar isso, no verso 23, na primeira parte de Lucas capítulo 3. E o que Lucas fala, pastor, que quando tudo isso está acontecendo na vida de Jesus, Jesus tem cerca de 30 anos de idade. Isto daqui é tremendo porque tem tudo a ver com Bíblia. Números capítulo 4, versículo 47, quem conhece sabe que os levitas iniciavam o seu ofício no reino, na obra, quando tinha 30 anos de idade. José, quando sonhou com 17, mas não vive o sonho com 18, com 19 ou com 20, é com 30. Descer unção na cabeça de Davi quando ele tinha 17 anos, mas ele não assume o trono com 18, com 19 ou com 20, foi com 30. Ezequiel capítulo 1, o texto é claro, quando Ezequiel é chamado ao ministério profético, ele tinha 30 anos de idade.
E nem precisa ser profeta para revelar isso daqui, que nem glória a Deus vai sair agora, mas eu vou ter que mandar. Por quê? Porque Jesus se preparou 30 anos para pregar apenas 3 anos. E o problema é que a gente faz parte de uma geração que quer se preparar 3 anos para pregar 30 anos. Fazemos parte de uma geração fast food, onde não temos mais paciência de esperar. Pedimos aqui, queremos receber ali. Somos uma geração pragmática, e o pragmatismo prega aquilo que dá certo e não o que é certo. Principalmente dentro de um contexto midiático, onde as pessoas pensam que ministério é fruto de 15 segundos de histories, 30 segundos de rios, e tudo isso agrega, soma, glória a Deus. É um caminho para alcançarmos um número maior de pessoas, porém, ministério, chamada, não se trata sobre isso. Chamada ainda é construído no subalterno da vida. Ninguém está vendo, ninguém sabe quem é, mas a história está sendo escrita. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, glória a Deus. Eu estou sentindo que eu vou pregar para a gente que está na aljava de Jeová. Estou sentindo que eu vou pregar para a gente que está sendo preparado para um grande avivamento já já. Só que o detalhe é que o segredo do voo nunca foi a decolagem, é a duração do voo. Não adianta decolar rápido e voar pouco. Se é balão japonês, voa aqui, cai ali. Não precisa ser apelativo, o tempo chega. Deixa eu abrir um parênteses e já volto para o corpo do sermão. Por quê? Porque quando o tempo chega, não precisa tocar a trombeta. Quando chega o tempo, não precisa puxar tapete de ninguém. Quando chega o tempo, não precisa vender a ninguém. Quando chega o tempo, não precisa descer o nível, não precisa negociar os princípios, não precisa vender a alma para Satanás. Quando chega o tempo, é o próprio Pai quem brada: sai todo mundo da frente, porque este é o meu filho. Só tem um detalhe: qual, pastor? Quando nós falamos acerca da chamada de Jesus, de forma automática, no córtex cerebral, lembramos da glória da sua chamada, suas obras, as evidências do seu ministério. Só tem um detalhe: qual, pastor? Antes de Jesus chegar até aqui, foi 30 anos sendo preparado. Inclusive, dentro de uma forma sistematizada, está aqui os preços que Jesus vai pagar antes de exercer o seu ministério. Por quê? Porque nem Jesus furou fila. Jesus não queimou etapas. Inclusive, já no seu nascimento, Satanás já ficou endemoniado. Quando você lê em Mateus 2, o Herodes perturbado, já é os demônios nos bastidores dizendo: o menino da profecia de Gênesis 3,15 nasceu. Só tem uma coisa: ninguém sabe quem é. Porque Paulo diz que ele é um segredo. Está em oculto. Não havia ainda sido revelado. Aí é por isso que o Herodes apertou o gatilho e saiu matando todas as crianças de 2 anos para baixo. Qual é a ideia? Vamos pegar o menino pelo meio do caminho. Só tem um problema para Herodes. Qual, pastor? Deus escondeu o menino. E se Deus escondeu, não tem demônio que acha. Eu não gosto de fazer isso, mas quebra o protocolo. Catuca quem está do lado e pentecostal não fala. Pentecostal grita, grita. Diga para ele assim, ó: está escondido por Deus.
Herodes não toca, Herodes não mexe, Herodes não acha. Oh, eu estou sentindo que vai descer uma glória de Deus aqui. Mas como não existe avivamento sem Bíblia, lá vai. Por quê? E aí eu vou filosofar agora. Por quê, pastor? Porque Mateus escreveu que Herodes morreu. E Lucas escreveu que Jesus crescia. Pegou não? Lá vai. E se não der glória aí, eu prego só para o meu pastor que está dando aleluia aqui. Vou tentar de novo, vou simplorear. Por quê? Porque Herodes morre, Jesus cresce. Herodes morre, Jesus prega. Herodes morre, Jesus se fortalece. A casa vai cair para o Herodes que quer tocar no menino que Deus te deu. Porque o maior termômetro para você saber que a chamada é de Deus é que já está incomodando o Herodes. Se você não quer ser alvo de calúnia, alvo de perseguição, alvo de afronta, se você não quer que ninguém fale do seu nome, não se levante contra você, vai para dentro do quarto, liga aquela 80 polegadas, coloca um filme lá, assiste uma pipoca, come uma pipoca, assiste um filme. Olha, porque se levantar para fazer a diferença é ser alvo de calúnia, é ser alvo de perseguição, é ter o nome servido no café da manhã, no almoço do dia, na janta da noite, é virar sopão da madrugada na mesa de alguém. Só tem uma coisa, Satanás: recua, porque nenhuma ferramenta preparada vai prosperar. Enquanto você está dando glória aqui, Deus está tratando com Herodes. Enquanto você está dando glória aqui, Deus está parando o Herodes. O Satanás preparou o laço e já levantou o seu exército. Mas enquanto a Assembleia de Deus está dando glória aqui em Osasco, vai cair cavalos e cavaleiros nesta noite. Ninguém para o menino que Deus fez nascer dentro deste lugar. Com 12 anos, meus pastores, meus queridos pais que estão aqui, com 12 anos, ele aparece novamente, meu pastor, textualmente falando, com 12 anos, está no templo, e graças a Deus que perderam ele no templo, deu tempo de achar. O problema é quando perde lá fora. E o texto diz, minha querida amiga, mamãe do pastor Ismael, o texto diz que Jesus está sentado entre os doutores. Ele está na posição de ensinar, porque a litúrgica é diferente. No contexto cultural aqui, quem fala está sentado, quem ouve está de pé. Jesus, com 12 anos, já está se ambientando, se contextualizando a sua chamada. Estou falando de um adolescente, porque quando Deus quer usar, ele usa Joás. 7 anos já era rei. Josias, 8 anos já é rei. Timóteo, 17 anos já é pastor de Éfeso. Tito, 19 anos já é pastor de Creta. Davi, 17 anos já arranca a cabeça de gigante. José, 17 anos já tem sonho profético. Quem ouve ele fica admirado. 12 anos. Alguém olha e diz assim: perdoe o meu português chulo, mas parece que eu estou vendo alguém dizer: vai explodir. Com 12 anos já está desse jeito?
Se fosse hoje, irmão, mídia social, internet, Instagram, TikTok, vai explodir. Não vai ter agenda para quem quer. Aí só vai dar glória a Deus quem está comigo agora. Por quê? Porque aí vem Deus e esconde. Porque se aparecer antes do tempo, queima etapa, queima largada. Jesus, mesmo sendo Jesus, por 18 anos, quantos anos? Ficou no anonimato, fora dos holofotes. Parece que eu estou ouvindo a conversa de corredor de igreja. Cadê o menino? Menino prega muito, cadê ele? Que oratória, cadê ele? Aí nós poderíamos permear por dentro das páginas seletivas do Evangelho, escrito por Mateus, Marcos, Lucas e João, e destacar pelo menos 15 versículos que mostram-nos que Jesus, neste período da sua vida, está dentro de Nazaré. E quando você ler o texto com calma, você vai ver que Jesus era submisso aos seus pais. Dentro deste período, a expressão que aparece no texto de forma corriqueira, o carpinteiro. 2 textos para não ficar na minha palavra. Mateus 15, 33 e Marcos 6, 3. O carpinteiro, o filho da Maria, as irmãs dele, os irmãos dele. Mostra a humanidade dele, porque quando eu estou falando de Jesus aqui, eu não estou falando de um avatar. Estou falando de alguém que dentro da sociologia, ou dentro do contexto sociológico, ele vive uma vida comum, como qualquer outro, do seu contexto, da sua época. O que difere ele de todos os demais é a sua missão, a sua chamada. Mas se você ler Bíblia, você sabe, Lucas 2,7, se não me falha a memória, ele é o primogênito de Maria. Eu não gosto muito de usar o extra bíblico, mas historiadores dizem que nesta época, tem fundamento, parece que José morre neste interim. Se você ler João 2, José já não aparece mais. Se você ler o discorrer do Evangelho, você vai ver que parece que José já foi. Alguém diz que ele morre neste período. Jesus, como primogênito de Maria, parece ter assumido a casa, assumido a carpintaria. Jesus está trabalhando. O tempo não chegou. E Jesus não queima etapa. Por quê, pastor? A gente poderia sair sem essa, mas não estava no script, acabou de descer. Eu vou mandar. Eu tenho que ser fiel à exposição bíblica, lá vai. Por quê? Porque Jesus tem chamada, mas está esperando o tempo. Ele não é como alguns que diz que tem chamada, dorme até 1h da tarde, come 10 pão com manteiga, toma todinho até fazer o bigode e fala ainda, eu quero trabalhar para o meu Senhor. Enquanto Saulo não é achado por Barnabé, ele confecciona a tenda. Alguém vai achar, o tempo vai chegar. Mas enquanto não chega, estuda, trabalha, faz a sua parte. Eita, glória a Deus. Segura para dar glória, por quê, pastor? Porque com cerca de 30 anos Jesus apareceu. Aonde, pastor? Em um culto. E não aparece dando carteirada. Não, estou 30 anos me preparando, meu amigo. Cheguei no culto, eu sou o pregador. Porque até aqui Jesus está ensinando. O culto que Jesus foi já tinha pregador. Já tinha pregador e Jesus está ensinando. O que, pastor? A unção não está no microfone. João está pregando e parece que eu estou ouvindo Jesus no meio da multidão. Dá-lhe, João. Manda mesmo, João.
Porque tem gente que só fica espiritual quando pega no microfone. A unção não está nesse espaço quadrado, a unção está dentro de você. Catuca quem está do lado e diga: dê glória que é de graça, irmão. Nós somos pentecostais. Isso daqui é inverno pentecostal. Oh glória, pega na mão de alguém que está do teu lado. E como frieza pega, poder de Deus também pega. Chacoalha ele e diga: vai dar glória ou vai ficar com a cara feia. Se veio para assistir, fica com a boca fechada. Mas se veio da glória, joga a mão e abre a boca para adorar. Eita, vai pegar. Vai pegar. Vai descer uma nuvem de glória aqui. Tem demônios, pastor Anselmo, que está pegando as trouxas e já está saindo em marcha ré. Sai fora, Satanás. A glória de Deus está dentro desta casa. Quem está sentindo, abre a boca para receber agora. Um minuto de glória a Deus. Um minuto, sobe o nível. Sobe o nível. Quem é batizado com o Espírito Santo está proibido de orar em língua portuguesa. Glória, eu vou mandar. E é para vacinar, porque essa igreja é educadíssima, pentecostal até o tutano do osso. Mas eu ando por esse Brasil e os meus colegas também. E lá vai, por quê? Porque graças a Deus, pastor Luiz, aqui é culto, aqui é Assembleia de Deus, aqui o Espírito Santo ainda tem liberdade, aqui a palavra é pregada como tem que ser pregada. Mas tem lugares por aí que altar já virou palco. Palco é homem, altar é Jesus. Palco é glória humana, altar é glória a Jesus. Aqui não é programa de Raul Gil, aqui não é programa de The Voice Brasil. Aqui tudo é dele, por ele, para ele. Quem pode abrir a boca para adorar? Abra a boca para adorar. Eita, minha esposa começou a falar em línguas estranhas. Ela é o meu termômetro. Quando Deus começa a tomar ela, eu já entendi que a glória vai descer. Levante as duas mãos para cima, que tem glória na boca. Deixa eu ouvir o barulho da Assembleia de Deus. Vai. A moda antiga, sem instrumento, só no glória e no poder da ação do Espírito Santo. Vai. Jesus está no culto, serva de Deus. Jesus está no culto. Jesus está no culto, meu querido amigo. Jesus está no culto. Meu pastor, Jesus está no culto. Ele não se manifesta, ele está esperando o tempo. O tempo não é dele, o tempo é de João. Se eu fosse desossar isso daqui, tinha uma mensagem tremenda, porque quem tem chamada não é o ambiente quem faz ele, mas é ele quem faz o ambiente.
Porque o sistema fechou a porta para o João, e eu poderia biblicamente, teologicamente, doutrinariamente lhes mostrar que João tinha que pregar no templo. Ele é filho de Zacarias, ele é filho de Isabel, estou falando de linhagem sacerdotal. Mas a coisa estava tão corrompida, e Lucas é cirúrgico ao nos contextualizar, dando-nos informações de nomes políticos e religiosos, no capítulo 3, verso 1, 2. Pode ler depois e você vai ver. Ele falando de políticos e religiosos. Qual é a ideia, pastor? Mostrar que o contexto era de crise, de corrupção, de imoralidade. O templo estava contaminado. Só que tem uma coisa: Deus mudou o endereço da manifestação da glória dele. Porque se fecharam umas portas aqui, Deus prepara João nos desertos, Lucas 1,80, para usá-lo no deserto, Mateus 3,1. O texto diz: apareceu João pregando no deserto da Judéia. Calma aí, é deserto, mas tem alguém pregando. É deserto, mas tem alguém dando lugar para Deus. Porque quem pensou que você ia morrer vai ter que saber que a unção não está no lugar, a unção está em você. Uma Rosângela, João prega uma mensagem bem light, igualzinha dos pregadores da mídia. Ursinho puff de Deus, florzinha de Jesus, lindinho de Jesus. Foi assim? Arrependei-vos. Isso é metanoia. Isso é Romanos 12:1. O verbo é metanoio. Mudança de mente, mudança de ideia. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Se você olhar o contexto, você vai ver. E aqui é para dar glória a Deus. Sabe por quê? Porque Mateus 3,5 diz que a multidão ia ter com João no deserto. Saía gente de Jerusalém, da Judéia e de todas as adjacências do Jordão. Por quê? Porque João tinha uma mensagem. Não vai faltar gente para ouvir quem carrega uma mensagem. O problema é que a gente quer uma multidão, mas não tem mensagem. Primeiro tem que ter mensagem para depois ter uma multidão. Não vai faltar gente para ouvir quem prega a palavra. E aí é para dar glória a Deus com força, é para acordar Osasco. Eu tô em casa, porque eu sou osasquense, meu irmão. Aqui é da ZO, meu irmão. Então vou liberar aqui para quem tem glória na boca. Por quê? Porque está no texto. Chegou uma galera da prateleira de cima. E João é profeta, João é cabra macho. João não fleta com o sistema falido, corrupto, imoral. João não é covarde. Porque tem gente que, dependendo de quem está no altar, muda a mensagem, muda o sermão. João é profeta. A mensagem que João pregou para o povo, pregou para o púlpito. E João intensificou ainda, dizendo: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E aí eu não sei se você vai pegar, mas João está se utilizando do contexto cultural. Por quê, pastor? São montanhas. O que mais tinha atrás das montanhas era serpentes, era víboras, estavam escondidas. Mas quando o calor se intensificava, as víboras se manifestavam. É João dizendo, a mensagem ficou tão quente que até as víboras apareceram. Lá vai. Se a gente quer que as víboras se manifestem e saia de entre nós, tem que fazer o que John Wesley falou: põe fogo no teu sermão. Ou põe o teu sermão no fogo. Eu aprendi que pentecostal que é pentecostal faz fogueira até na chuva. Prova, pastor, fundamenta. Atos 28, vai ler, está chovendo, mas tem uma fogueira acesa. E víboras que estavam escondidas atrás das moitas, teve que se revelar. O que tem de víbora escondida no meio da igreja ainda não é brincadeira. Vai sair, vai sair. Quem é do fogo aqui? Quem é do fogo aqui? Quem é do fogo aqui?
Quem é do fogo aqui? Com a licença do meu pastor, se o teclado já puder me ajudar aí, porque nós já vamos orar. O poço é fundo, a minha corda é curta, mas eu estou sentindo que vai descer uma glória aqui. Posso fazer o que Deus está mandando eu fazer aqui ou não? Levante a mão para o céu. Quem veio para o inverno pentecostal? Quem veio assistir fica com a boca fechada, mas quem é de guerra, levante as mãos agora. Manda a glória. Na galeria, aqui embaixo, no púlpito. Vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar. Vai pegar. Quem é batizado está proibido de orar em língua portuguesa. Fale na língua da sua nação original agora. Eita, glória a Deus. Eita, glória a Deus. Eita, glória a Deus. Eita, glória a Deus. Oh, meu Deus do céu, não é coisa da minha cabeça. O nosso Cristo caminha entre os castiçais. O Espírito de Jesus tem liberdade no seio desta igreja. Aonde tem gente que tem sensibilidade espiritual, entra na guerra comigo agora. Eu preciso de pelo menos 50 valentes que abre a boca para glorificar e entrar na guerra. Deus está cercando esse templo com uma glória extraordinária. Tem livramentos de Deus aqui agora. Não se escandalize se algumas vibras começarem a se manifestar. É a fogueira que está acesa. Tem uma fogueira acesa. Tem uma fogueira acesa. Tem uma fogueira acesa. Tem uma fogueira acesa. E aí eu tenho que ser honesto, porque esse insight que eu vou falar aqui agora não é meu, é de um amigo que pregou aqui esses dias atrás, pastor Eliel Silva. E eu gostei muito, eu mandei uma mensagem para ele, eu falei: rapaz, de onde você tirou isso, cara? Por quê, pastor? Porque quem acendeu a fogueira não foi Paulo. Ele já pegou a fogueira acesa, só teve que manter. Isso me confronta, pastor, porque a gente já pegou a fogueira acesa. Alguém já passou acendendo a fogueira. Agora olha para alguém que está do teu lado e diga: vai deixar apagar ou vai manter esse negócio aceso? Bota a graveta, irmão. Bota a graveta. Bota a graveta. Olha os gravetos, olha os gravetos. Olha os gravetos pentecostais aqui. Se tem dois, eu sou o primeiro. Cadê o segundo graveto aqui? Parece que eu estou vendo João batizando e dizendo: vem cá, sua cascavel, te bufe. Vem cá, sua jararaca, te bufe. Vem cá, sua naja, te bufe. João se vira para batizar a próxima cobra. A língua travou e alguém disse: que cobra é essa, João? Não, isso daí não é cobra, não. Isso daí é o cordeiro. Faz tempo que eu estou falando dele. Esse daí é de quem eu falei: eu batizo com água. Mas ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Pastor Anselmo, nós nunca vamos ver João batizando alguém com o Espírito Santo. Mas você também não vai ver Jesus batizando ninguém nas águas. Pastor, mas João 3, lá por cerca do 21, 22, fala que Jesus está batizando. Nada disso. Vai ler a Bíblia, João 4:2. Diz que não era Jesus quem batizava, mas os seus.
Porque é cada um na vocação que foi. O problema é quando o evangelista quer ser mestre, o mestre quer ser profeta, o profeta quer ser pastor. Aí vira uma bagunça. Mas o que enobrece a chamada é isso, a gente se completa. Enquanto um coloca a igreja para pensar, o outro é do manto. Enquanto um canta mais baixo, o outro canta mais alto. E a obra vai sendo feita. Deixa Deus te usar, vaso. Do teu jeito, do teu jeitinho. Está no texto, gente. E eu poderia falar dos degraus do avivamento. Por quê, pastor? Porque o primeiro degrau está aqui. Ele foi no Jordão para ser batizado. Jordão o que desce. Jordão o... Não, vai lá, grita bem forte. Jordão o... Calma aí. Se ele vai começar a pregar em Mateus 4,17 e Mateus 3 ele está no Jordão, o que o texto está gritando para nós, pastor, é que antes de pregar, ele desceu. O problema é que tem gente que quer ser vaso, mas não desce. Quer pregar, mas não desce. Quer cantar, mas não desce. Soberba não combina com quem Deus vai levantar. Tem que descer, gente. Quando você vê pessoas se achando o recheio da bolacha, não está servindo nem para embalagem. Quando você vê gente pensando que a última Coca-Cola do deserto não está prestando para nada. Antes de ser usado tem que descer. Ele desce no Jordão para descer as águas do batismo, para receber aquilo que desceria do céu. A palavra descer está no cenário. Desce no Jordão, desce as águas para receber o que desceria do céu. Eu só recebo o que vai descer de lá quando eu descer aqui. Lá vai, ele desce as águas do batismo. Aí eu acho lindo. Eu vou até fechar a Bíblia aqui. Por quê, pastor? Porque quando ele sobe, e apenas Lucas dá o detalhe, estando ele orando, está em ação contínua. Ele já sai das águas orando. E aí só vai dar glória a Deus quem está comigo. Sabe por quê, meu amigo? Porque em ação contínua o texto diz assim, ó, estando ele orando, o céu se... Então o que abre o céu não é louvor. O que abre o céu não é nem a exposição bíblica. O que abre o céu não é revelação, não é visão, não é o movimento, não é o manto. O que abre o céu ainda é oração. Como pregador eu posso até orar sem pregar, mas não dá para pregar sem orar. Um dia perguntaram para Charles Haddon Spurgeon, qual é o teu segredo? Ele disse, eu trabalho de joelhos. E ele concluiu dizendo, vale mais os meus joelhos no chão do que toda a minha biblioteca. Perguntaram para Moody, qual é o segredo do Senhor ganhar tantas almas? Deve orar muito. Ele disse, eu não oro 15 minutos, mas não fico 15 minutos sem orar. John Knox agonizava na sua alma em oração, dizendo, dai-me a Escócia, dai-me a Escócia. Oh meu Deus do céu. Não sei se você vai dar glória, mas lá vai. Lucas dos Evangelistas é cirúrgico e mostra o relacionamento de Jesus com oração. No capítulo 3 está orando. Capítulo 6, Jesus está orando. Capítulo 9, Jesus está orando. Capítulo 10, Jesus está orando. No capítulo 11, verso 1, os discípulos não aguentou e falou, Jesus, o Senhor está orando tanto que a gente quer aprender a orar também. Ensina a gente a orar. Ensina a gente a orar. Porque o exemplo arrasta. Uma coisa é eu falar, outra coisa é ser exemplo. O exemplo arrasta. E era de Jesus, isso está aqui, ensinar através do exemplo. Os discípulos praticou a oração. Aonde, pastor? Atos 1:11, Jesus sobe. Atos 1:12, os discípulos voltam para Jerusalém. Atos 1:13, eles sobem para o cenáculo. Atos 1:14, eles estão orando. E qual é a oração? Manda o Espírito Santo. Manda o Espírito Santo. Manda o Espírito Santo.
Manda o Espírito Santo. São cerca de 10 dias. Eu quero ver a igreja em Osasco dizendo: manda o Espírito Santo. Primeiro dia, manda o Espírito Santo. Segundo dia, manda o Espírito Santo. Terceiro dia, manda o Espírito Santo. Se a banda já quiser vir comigo, vamos clamar: manda o Espírito Santo. Quinto dia, pastores, manda o Espírito Santo. Sexto dia, manda o Espírito Santo. Sétimo dia, o diabo está dizendo: para de orar, não vai acontecer nada. Manda o Espírito Santo. Oitavo dia, manda o Espírito Santo. Nono dia, manda o Espírito Santo. 10º dia, cerca de 9 horas da manhã, o texto abre dizendo: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Oh glória! Maiepirba escreveu que quando o Espírito desceu sobre a igreja de Atos 2, foi um telegrama que o céu mandou para a terra. E qual foi a mensagem? Podem dar glória aí, que Jesus já está aqui à destra de Deus Pai. Por quê, pastor? João 16:7, Jesus disse: o Espírito só vem quando eu subir, porque sou eu quem vou enviá-lo. Quem crê que Ele está aqui, levante a mão e dá glória a Deus agora. Com a licença do nosso pastor, da nossa liderança, se coloque de pé dando glória a Deus agora. Oh meu Deus do céu, oh meu Deus do céu. Tem coragem de abraçar uns 2 crentes do teu lado aí? Tem coragem? E cuidado que pentecostal dá choque. Cuidado, cuidado que eita, cuidado que quem é do manto dá choque. Vai pegar, vai emplacar macandara. Tenta segurar, vai. Tenta segurar essa glória que acabou de chegar. Meu Deus do céu, esse púlpito aqui não é nem o pregador que manda fogo daqui para lá, é a igreja que manda fogo de lá para cá. Essa casa está tomada da glória de Deus aqui nessa casa. Começou. Já começa a acontecer, mas nessa chuva posso contemplar. Aleluia, daí, glória e aleluia de lá, inundando os irmãos com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos vindo no imenso trovão. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui na frente tem mãos sendo batizado dando glória. Aqui no meio o fogo cai, toda enfermidade não existe, sai pelo santo nome de Jesus. Olha, eles já vão cantar. Pastor Luiz, Deus manda eu lhe dizer e dizer a toda a igreja que vocês estão às portas do maior avivamento da história dessa igreja. Se preparem, porque a barreira que ainda estava de pé acabou de cair. Os teus olhos vai assistir um mover tão grande neste lugar. Um baú foi aberto hoje. Um sonho de alguns anos atrás acabou de saltar para fora. Vai se tornar realidade, diz o Senhor. Ele está armando esta casa até os dentes nesta noite.
Ele está colocando estacas nas mãos de vocês e a ordem é: usem a fé e lancem as estacas, porque aonde elas caírem, marcarei o território e darei para a minha igreja. Teitoplemícia camuria calamahaya. Remassuí de provinácia. Eu estou vendo muitos blindex na minha frente. Estou ouvindo o barulho do contralto, do soprano, do baixo. Está chegando um cântico que Deus está colocando nos lábios de vocês. Estou me segurando, porque o púlpito pentecostal é um lugar de muitas emoções, mas eu estou sentindo que o guerreiro está me convidando para a marcha. Eita, eita, levante a mão que tem glória na boca. Dá glória. Quem é batizado está proibido de orar em língua portuguesa. Pega, pega, pega. Eu conto 1, aonde tem glória, aumenta o barulho de glória agora. 2. Quem nunca falou em línguas estranhas vai falar pela primeira vez agora. 3. Abraça quem está do teu lado e diga: receba poder, 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 poder. Agora, 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 agora. E catacatacatacata. Ele me calabaçara e me candarabahaya. Pegou, pegou. Suba. Agora, agora. Já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva posso contemplar. Aleluia daqui, glória, aleluia de lá. Inundando os irmãos com a bênção nas mãos. Vejo milhares girando, vindo no imenso trovão. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Ali na frente tem meus irmãos, eu nasci no fogo e não me contento com fumaça. Sou pentecostal até o tutano do osso. Já ouvi muita gente falar: muda porque tá ficando retrógrado esse estilo. Tá repreendido em nome de Jesus. A chama pentecostal continua acesa. Acesa, acesa, acesa. Eu não gosto de fazer isso, mas eu tive que dar uma resposta, porque alguém falou: vai ficar sem agenda se continuar desse jeito. Irmão, eles me acompanham aí, eles veem a luta que é, a correria que é. Não falta agenda. Já tem agenda até junho do ano que vem, para você ter ideia. Por quê, pastor? Porque a chama pentecostal não vai se apagar. Diga para quem está do teu lado: não deixa a chama se apagar. Não deixa a chama se apagar. Incendeia Osasco mesmo, gente. Espalha as brasas do avivamento na nossa cidade. Nós estamos mais do que nunca unidos pelo sangue de Jesus. Osasco é do Senhor Jesus. Com a licença do meu pastor, com a liberdade que ele me dá, lá em algum lugar por aí, os irmãos vão auxiliar o Wellington. Vai estar à disposição de vocês um sonho que me acompanha de muito tempo já. Eu precisava de tempo, precisava de conhecimento bíblico, de experiência com Deus para escrever essa obra, e este foi o tempo.
São 200 páginas falando de avivamento bíblico, histórico. E eu estou sonhando com avivamento diuturnamente. Eu creio que Deus vai impactar sim o nosso país. Pode ir lá, meu filho. Querido, olhe para cá. Por quê, pastor? Porque eu estou crendo, irmão. Isso daqui tem impactado vidas, tem sido um manual. E o prefácio foi feito pelo meu pastor presidente, que esteve aqui com vocês a semana passada. E eu fico muito feliz quando o pessoal que compra dá um feedback dizendo assim: rapaz, só no prefácio do seu pastor já deu para tirar umas 5 mensagens. E tomara que ele não esteja assistindo agora, senão eu vou ter que mandar o dízimo lá para ele. Mas tem sido uma bênção para a glória de Deus. Tem sido uma bênção para a glória de Deus. Esse é o tempo, gente. Trabalhemos enquanto é dia. A noite vem. Quando ninguém mais vai poder trabalhar, tem que ser agora. Amém. Se você puder adquirir, vai estar em algum lugar por ali, que os irmãos vão direcionar. É muito barato o preço. Nem a Casas Bahia faz uma promoção dessa. Eu acho que até cartão de membro lá passa, viu? Se tiver na unção, passa lá também. Tá bom? Deus abençoe. Esse daqui, é claro, eu tenho juízo. Eu vou fazer uma assinatura aqui para o meu pastor, que é meu amigo, o pastor Luiz. E é claro que para ele é para ele ver se está tudo certinho, para ver onde a gente tem que arrumar aqui. Deus abençoe, pastor. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Você pode dar glória a Deus. Queridos, passe ali, abençoe, comprando esse material. Também a UFADEB está com o caldo pentecostal ali fora, tá certo? Cadê o Marcos Paulo? Deus abençoe a livraria do Paulo. Paulo tem vários livros, tanta coisa, né? Sempre está aí. Ele é um parceiro do Inverno Pentecostal. Deus abençoe a livraria Shalom, né? Deus abençoe. Quantos querem continuar orando pelo pastor Matias? Deus abençoe você que veio. Na próxima terça a gente segue e a festa continua durante a semana. Amanhã tem Inverno Pentecostal em várias congregações aí. Escolhe uma e vai lá servir ao Senhor nosso Deus. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo Salvador, a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja. Quem quer recebe, diga amém. Deus abençoe.